Olá, pessoal. Meu nome é Mônica, sou fisioterapeuta e vim aqui mais uma vez trazer a vocês esse tema maravilhoso, né? Esse tema de grande relevância. Afinal de contas, a gente precisa ter base nas atualizações das legislações, né? A gente precisa ter base no que se diz respeito à saúde do trabalhador, a gente precisa ter base no que se diz respeito às doenças ocupacionais. Então, é de grande relevância sabermos o que as políticas públicas, o que as entidades públicas têm a nos oferecer perante a saúde do trabalhador, perante as NRs, afinal de contas, quando nós falamos de norma regulamentadora, nós estamos falando de algo para trazer segurança e qualidade à saúde do trabalhador. Então, pessoal, relatando um pouquinho, se faz necessário trazer um pouco sobre a saúde do trabalhador. Afinal de contas, quando falamos de saúde do trabalhador, a gente fala de um campo de atividade a qual esses trabalhadores irão receber uma assistência à saúde, atividades no campo da saúde, para que eles recebam uma proteção, uma promoção, né? A esses trabalhadores para eles terem qualidade de vida e conseguirem exercer as suas atividades dentro do ambiente do trabalho. Assim como, pessoal, também ter um processo de tratamento, reabilitação, e isso é o que consta na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 96, quando ele diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Quando ele fala isso, ele abrange que a saúde ela deixa de ser centralizada para ser descentralizada. E lá na criação da lei orgânica, na lei 8080 de 1990, lá na criação da lei orgânica, tem lá bem descrito quando ressalta a saúde do trabalhador como uma das prioridades a tratar da saúde desses trabalhadores, dando segurança, dando recuperação, dando assistência, dando promoção à saúde, tratamento baseado aí nos princípios e diretrizes do SUS. Então, a gente observa que tudo que envolve política pública envolve SUS, envolve diretrizes, envolve os princípios. E com isso nós temos o quê? A Constituição de 1988. Então, o Ministério da Saúde nos traz esse belo conceito, a qual a saúde do trabalhador ela abrange um conjunto de atividades que vem trazer uma assistência à saúde aos trabalhadores, né? Uma política nacional de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, que quer dizer o quê? Uma política que define o que os trabalhadores irão receber de benefício para que não sofra danos, para que eles venham ser prevenidos de algum risco que venha agravar a sua saúde. Então, a própria política dá esse oferta, né, essa garantia de que o trabalhador irá receber, irá ter essa assistência à saúde, seja coletiva ou seja individual, para que ele exerça seu trabalho de uma maneira tranquila, de uma maneira serena e sem risco, seguro e de qualidade. Então, com isso, pessoal, olha só, o Ministério do Trabalho, com tanta preocupação, né, o Ministério do Trabalho, eles criaram as normas regulamentadoras. Para quê? Para que regulamente, tenha lei para regulamentar, para trazer esses trabalhadores, para trazer até para o próprio ambiente de trabalho, uma forma segura para que os colaboradores eles possam exercer seu trabalho de maneira correta. Além da gestão, né, a gestão ela precisa seguir as normas para que eles não sofram multas, para que eles tenham trabalhadores que exerçam suas funções de maneira segura, para que eles não entrem em prejuízo, em substituição daquele trabalhador que exerce a função com tanta qualidade, para que eles não tenham trabalhadores que sejam afastados por atestado. Então, assim, nós temos a NR1, que ressalta
sobre o gerenciamento de risco, e lá tem tudo certinho, quando ressalta sobre empregados e empregadores, né? Os empregadores, eles devem solicitar exames aos empregados, devem solicitar que os empregados eles utilizem os equipamentos de proteção individual e os empregados, eles devem obedecer, levando os exames feitos, passando pelo médico do trabalho também. Então, tudo isso tem que ser mostrado, vamos dizer assim, mostrado ao gestor, tem que ser mostrado ao seu chefe, para que ele tenha base de que toda a sua saúde está com qualidade. E com isso, pessoal, quando ele oferta os equipamentos de proteção individual, os empregados eles devem utilizar, não vamos dizer assim, eu vou utilizar porque eu quero utilizar. Não, eles têm que utilizar porque eles são obrigados a utilizar. A norma regulamentadora ela é muito clara, é trazer qualidade, segurança, garantia de um ambiente seguro, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. É isso que a Fundacentro nos diz. O Ministério do Trabalho criou essas normas para justamente trazer essa segurança aos trabalhadores. Agora, veja bem, foi uma norma criada, né? As normas regulamentadoras, elas foram criadas pela Portaria 3.214, de 1978, para trazer segurança ao trabalhador. Todas as NRs, ela tem lá seus subitens, né? Ressaltando que o único objetivo, trazer qualidade de vida aos trabalhadores no ambiente de trabalho, prevenindo de risco, prevenindo de acidente, prevenindo de certos fatores que podem agravar a sua saúde. Com isso, nós temos a NR1. Né? A NR1. A NR1, ela foi atualizada no ano passado, no dia 27 de agosto, no dia 27 de agosto, pela portaria 1419 de 2024. Agora, veja bem, a NR1, ela trouxe algumas disposições gerais, incluindo quem? Os riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, eles estão incluídos agora como composição do gerenciamento de risco ocupacional. Antigamente, não se falava tanto no risco psicossocial, antigamente as pessoas tinham mais preconceito, tinha aquele preconceito, não queria falar, não queria relatar, não queria ressaltar sobre saúde mental. Afinal de contas, as pessoas tinham vergonha. Veja bem, antigamente, muitas pessoas elas eram tratadas como loucas. Elas eram tratadas como loucas. E com isso, essas pessoas tratadas como loucas, elas eram colocadas em hospício, ou seja, em hospitais só com tratamento de pessoas com saúde mental alterada. Por quê? Porque as pessoas, os parentes dessas pessoas que sofriam, para eles era um motivo de, vamos dizer assim, para eles era um motivo de vergonha estar perto da nobreza, né? Relatar sobre saúde mental, ele é um louco, ele não pode estar no meio da gente, porque ele é doido, ele é louco, ele vai contaminar a sociedade, isso é vergonha para a sociedade. Então, antigamente as pessoas eram tratadas como loucas, aquelas que tinham distúrbios mentais. Mas hoje, quando nós falamos de saúde mental, nós podemos relatar um pouco sobre a saúde do trabalhador, baseado no risco psicossocial. E isso, pessoal, é de grande importância, por isso que a NR1, ela trouxe essa atualização, né? As normas regulamentadoras, o próprio Ministério do Trabalho, no ano passado, atualizou a NR1 para trazer o risco psicossocial a nosso favor. Por quê? Porque a partir de agora, por exemplo, todas as empresas antigamente,
elas mandavam, né, como diz lá como diz a NR1, né, nas disposições gerais, os empregadores e os empregados. Na época, os empregadores, lógico, eles solicitam os exames, caso um trabalhador tenha algum tipo de dor, lombalgia, cervicobraquialgia, então, dor relacionada ao trabalho. E com isso, o que acontece? O gestor, ele muitas vezes manda o trabalhador realizar um exame, né? Ele manda realizar o exame para saber como é que está, saber como é que está a sua saúde. Só que a partir de agora, todos os gestores precisam mandar todos os seus trabalhadores, quando eles veem sinais e sintomas desses seus colaboradores dentro do ambiente de trabalho sofrerem de algum risco psicossocial. Então, com isso, o que os gestores devem fazer? Eles devem mandar, a partir de agora, que esse seu colaborador faça um exame baseado na saúde mental, para saber como é que está o seu estado. Então, a partir de agora, pessoal, o risco psicossocial, ele entrou como prioridade nas empresas, né? Ele entrou como prioridade, ele foi incluído na NR1 através do subitem 153.14. Então, esse subitem, ele ressalta o seguinte, que a composição do gerenciamento de risco ocupacional, ele é baseado agora em riscos físicos, químicos, biológicos, acidente de trabalho e agora risco psicossocial, além do risco ergonômico, o risco psicossocial. Então, deu a entender que a partir de agora, tudo que vier na empresa baseado na saúde do trabalhador, o risco psicossocial ele está incluído para que o teu colaborador ele não venha a causar algum dano, não só a ele, mas também à empresa, aos seus colegas que estão ali presentes. Então, a norma ela é clara, para vocês terem base hoje em dia, como é natural, como é de extrema importância tratarmos sobre a questão do risco psicossocial. E com isso, mais um item foi colocado quando ele diz o seguinte, que se houver alguma probabilidade de agravos e lesões decorrentes do risco ergonômico e do risco psicossocial, o gestor ele deve procurar medidas de prevenção, medidas que venham trazer uma prevenção para aquele trabalhador. Ou seja, pessoal, eles precisam trazer, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, e aí você vê um amigo seu que está sofrendo de, sei lá, toda vez que ele chega reclamando, ou nada para ele tá bom, nada para ele tá legal, a mesa não tá boa, a cadeira não tá boa, parece que a função que ele exerce não é a função que ele quer, mas ele sempre chega brigando. E tudo que você pergunta, parece que ele está sem paciência. Então, assim, aquilo vai se tornando tóxico, porque você está perto de pessoa que vai passar a vida brigando. Então, o ambiente, ele começa a ficar um ambiente tóxico. Você não consegue entrar em acordo com aquela pessoa. Então, o que o gestor deve fazer? Primeiro, se faz necessário uma reunião, chamar todos, se reúne, ver o que está acontecendo. E com isso, pessoal, a partir de hoje, a partir dessa atualização da NR1, o gestor deve mandar a ter medidas de prevenção. Ou seja, ou ele traz uma prevenção coletiva, ou ele traz uma prevenção individual. Por exemplo, através de palestras, vamos supor, profissionais que venham trazer massagem, ginástica laboral, ou então algum tipo de
de ação, algum tipo de dinâmica que venha despertar um certo dinamismo na mente desse colaborador. Mas, de uma forma, o que está incomodando esse colaborador? Isso o gestor precisa entender, sentar e entender o que está causando. Veja bem, pessoal, por que hoje em dia tudo está sendo relatado em relação ao risco psicossocial? Veja bem, no município de Santos, a gente sabe que quando é ano político, a gente sabe que sempre tem as posses, né, dos novos candidatos que foram vitoriosos com as eleições. Porém, veja só, o que o risco psicossocial tem a ver? O risco psicossocial ele é algo de extrema importância para que você consiga trabalhar de uma maneira segura, com a sua mente segura, porque quando a mente está segura, o teu corpo está seguro. Então, veja bem, no município de Santos teve a mudança dos políticos, né, que ganharam. E teve um guarda civil que ele já estava com mais de 8 anos, que ele fazia a segurança da primeira-dama no município. Então, o que aconteceu? Esse guarda, o secretário adjunto, ele assumiu, né, a posse dele, ele foi empossado, e ele fez a reunião com todos os seguranças municipais. E ele disse a esse segurança que ele não ia mais fazer a segurança da primeira-dama. E ele negou, ele colocou ele em outra função, aí ele negou. Ele disse, eu não quero, porque está com mais de 8 anos que eu faço a segurança da primeira-dama. Aí ele disse o seguinte, eu não quero. E o secretário disse, mas você vai ter que assumir o seu outro cargo. Ele disse, eu não quero. Aí o que ele fez? Ele pegou a arma e atirou no secretário em plena reunião e o secretário morreu na hora. Então, para vocês terem base, gente, o Ministério do Trabalho, ele fez bem atualizar a norma. Ele observa, hoje em dia, você vê, a Organização Mundial da Saúde ressalta um grande avanço, um grande crescimento no que envolve o risco psicossocial. Veja bem, só para vocês terem base, no ano de 2024, a Organização Mundial da Saúde ressalta 30% de síndrome de burnout. O INSS, em 2023, ele ressalta que 38% dos trabalhadores foram afastados por questões de doenças mentais. O risco psicossocial. Para vocês terem base, o que é o risco psicossocial? Mas veja bem, vamos tentar pegar de uma maneira mais detalhada. Como você reage perante as exigências da vida? Como você reage perante as mudanças que a vida te traz e te dá? Olha o que o segurança fez com o secretário. Ele não aceitou a mudança, ficou furioso e matou o secretário em plena reunião. Aí eu te pergunto, como você está hoje? Você já se perguntou como você está hoje? Como está a sua saúde mental? Ela está bem? Como você se comporta perante o que a vida te dá? Você já se perguntou como é a sua relação interpessoal no seu ambiente de trabalho? Você já se perguntou como você lida com as exigências do gestor? Isso é um risco psicossocial.
Mas aí você pergunta, eu não estou quando ressalta sobre a questão da minha sala. A minha sala está me deixando furiosa, estressada. Eu não estou aguentando raciocinar porque a minha sala não está agradável. É só para vocês terem base, veja só. Olha o que ele diz. Probabilidade de ocorrência das lesões ou agrava a saúde decorrente de quem? Fatores ergonômicos e risco psicossocial. Por quê? Porque o fator ergonômico, ele desencadeia o psicossocial. Mas como assim? Veja só. Um fator ergonômico é a NR17. Ele quer trazer segurança e conforto ao trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho. Conforto. Então, o que abrange a NR17? Iluminação, cores, como é que está o imóvel. Então, tudo isso abrange a fase ergonômica, o setor ergonômico. Né? Como é que está a temperatura do ambiente? Então, se você está numa sala que as paredes estão pintadas de uma cor mais escura, você não vai raciocinar direito, porque aquilo vai te incomodar. Se você está numa sala onde a iluminação não é o suficiente, aquilo vai te incomodar, vai te causar estresse. Se você está numa sala onde a mesa é mais alta do que a sua estatura, você vai se incomodar e não vai trabalhar direito. Então, o risco ergonômico, ele desencadeia o risco psicossocial. Até a iluminação, sim. Até o clima, sim. Tem ar-condicionado. Então, tudo é assim. Acontece dessa forma. E aí eu te pergunto, como você reage perante as exigências da vida? Como você reage perante as pressões do teu gestor? Então, fica aí, pessoal, a reflexão, porque não é brincadeira. Tem muita gente que diz assim, vai tratar disso não. Mas e aí, como é que fica a tua cabeça? Né? Olha o comportamento do guarda. Matou o secretário só porque ele mudou ele de função. Isso é motivo para tirar a vida de um pai de família, de um secretário? Só porque mudou de função? Olha o risco psicossocial dele. Estava agravante. Né? O que ele fez? Ele simplesmente lutou perante o perigo. O corpo dele estava preparado e ele lutou perante o perigo. Então, pessoal, é de grande importância a NR, o Ministério do Trabalho, ter atualizado a NR1, incluindo o risco psicossocial, a saúde mental. Veja só, o povo diz assim, saúde mental é o cérebro, é a cabeça. A saúde mental, pessoal, é o que está dentro da cabeça, é a mente. Nós temos a calota, né, a calota craniana, mas nós temos quem? A mente. É ela quem fala os gânglios da base, o tronco encefálico, o diencéfalo. Tudo isso aqui é mente. Né? A parte frontal, a parte temporal, a parte parietal, occipital. Então, cada parte dessa do cérebro tem suas funções. Nós temos o sistema límbico, as amígdalas, que são locais responsáveis pela área sensitiva, de aprendizado. Então, pessoal, a nossa mente é o que está dentro do cérebro. A cabeça é só a parte externa. O que está dentro da cabeça é aquilo que pensa. Então, o que é que vem daqui? Seja pensamentos positivos, sejam pensamentos negativos. Então, qual é a importância da gestão baseada no risco psicossocial? Trazer o bem-estar para o ambiente de trabalho.
trazer o bem-estar, ressaltando, ele precisa ter em base, ter em mente que aquele ambiente de trabalho vai trazer qualidade de vida aos seus colaboradores. Uma boa relação interpessoal, ele vai ter que ofertar os EPIs com qualidade, ele vai ter que seguir as normas. Primeiro, ele precisa ser flexível. Tem gestor que não deixa nem você sair por atestado, porque desconta do teu salário. Ele prefere ver você doente, porque tem medo de perder freguesia, porque você saiu, ao invés de ele ter medo de perder você, pela sua saúde. Né? Então, tem gestor que é assim, que tem um pensamento mais lucrativo do que na própria saúde do trabalhador dele. Então, tem gestor que pensa dessa forma, né? Se você sair por atestado, infelizmente, eu vou ter que descontar no teu salário, no teu contra-cheque. Aí você imagina. Aí você fica lá doente, porque ele deveria pensar que o trabalhador, ele não vai render nada ali. Ele não vai conseguir fazer nada. Então, ele não vai conseguir lucrar, porque a tua saúde não está bem. Então, o gestor, ele precisa garantir que aquele ambiente ele está saudável, a saúde mental dos colaboradores estão bem, o bem-estar está tranquilo, não é aquele ambiente tóxico, e sim aquele ambiente com relações interpessoais de forma segura. E para vocês terem base, o risco psicossocial, ele abrange quem? O estresse, a ansiedade, a sobrecarga. Muitos problemas emocionais, muitas vezes, têm colaboradores que traz da sua casa para o trabalho. Quando ele chega no trabalho, ele já chega brigando. Muitas vezes não se torna nem acessível. E aquilo ali já vai tornando um clima tão chato, um clima tão sem graça. Muitas vezes você não sabe nem como é que faz a pergunta ao teu amigo, que muitas vezes ele está tão ignorante. Ou então, pessoal, é o seguinte, veja bem, se você vê um colega seu agindo dessa forma, pessoal, não despreze ele. Ah, vou deixar fulano, ele tem que ficar só. Não, não despreze. Chega, conversa, pergunta. Fulano, tu não acha que tu precisa de um profissional? Ou então o próprio gestor fala para ele, fulano, seu Zé, não é melhor o senhor deixar um pouquinho esse local, vá na sua casa, amanhã o senhor volta. Se preocupe não. Mas o senhor não acha que está precisando de um tratamento? Olha a forma como o senhor está lidando com o seu trabalho. Olha a paciência que o senhor não está tendo mais. O senhor está tendo dor de cabeça. O que é a sobrecarga? É a sua sala que não está adequada? O que está acontecendo? Por que o senhor briga tanto? Por que o senhor vem sempre com falta de paciência? E aquilo ali, pessoal, vai acarretando algo tão inseguro que o clima fica desagradável. Aí, pessoal, eu digo o seguinte, olha só, no ambiente de trabalho, uma coisa que todo gestor tem que prestar atenção. Como está a cultura organizacional da tua instituição, da tua empresa? O que é cultura organizacional? É como o gestor elabora os planos os planos metodológicos que serão realizados na empresa. Isso é a cultura organizacional. É como o gestor elabora as funções dentro da empresa. Aí você pergunta, a forma como ele coloca a carga horária, não está afetando a tua saúde mental? Ou está tranquilo? Né? Por exemplo, você pega um setor que não é muito da sua área, mas você precisa estar ali. Foi o gestor que colocou. Será que não vai afetar a sua saúde mental? Ou está tranquilo? Só que tem algo que é proporcional. Quando você fala de cultura,
organizacional, você está falando de clima organizacional. A cultura é aquilo que o gestor elabora. O clima organizacional é a resposta dos funcionários baseado na cultura. Então, tem a cultura, tem a resposta. Mas qual é a resposta? É a forma como você se comporta. Por exemplo, nós temos uma faculdade. O gestor, o reitor, vai lá e impõe as rédeas. Você vai dar aula dessa forma, em sala tal, para turma tal. Aí, muitas vezes, é a disciplina que você nem tem domínio. Você já vai começar a ficar chateado, você já vai começar a ficar estressado, os alunos não vão observar tanto a sua aula, porque sua aula não vai ser bem executada, e você vai começar a ter o quê? Uma saúde mental afetada, porque não é aquilo que você queria. Então, o clima organizacional é a resposta da cultura organizacional. Então, como é que o gestor sabe que a cultura organizacional vai bem? Com a resposta dos funcionários, baseada em quê? No clima organizacional. É somente o comportamento de como eles lidam com a cultura. E com isso, pessoal, as exigências da NR1, ela tornou de uma maneira bem diferencial, ou seja, para garantir um ambiente saudável, seguro, um ambiente mais tolerável, um ambiente em que uma relação interpessoal acontece de uma maneira dinâmica e não de uma maneira agressiva. Então, isso, pessoal, olha só, quem já não passou por isso? Exaustão, estresse, síndrome de burnout, carga demais. Isso causa um congestionamento mental. Então, há uma grande importância as entidades públicas, as políticas públicas lançarem esse propósito de trazer o risco psicossocial dentro da empresa, porque não é só doença ocupacional, a mente também fala. Quando a mente vai bem, você vai bem. Quando a mente vai mal, o seu organismo vai mal. E o problema de tudo é que você ainda maltrata as pessoas. Você ainda não resolve o seu trabalho e você ainda maltrata as pessoas. Já passou do tempo de você estar com a mente tão esgotada, aí você diz assim, nossa, mas a minha mente está a mil. Não fale comigo que eu não estou para ninguém. Olha o estresse de dormir em cima da cadeira. Então, para vocês terem base, o quanto que o Ministério do Trabalho, ele trouxe essa atualização de uma maneira muito preocupante. Porque hoje em dia, a saúde mental, ela está sendo muito falada. Quantas pessoas não estão sofrendo de saúde mental? E olha só, não é que o trabalho, ele traga uma tristeza. É a forma, é aquilo que você recebe para você dar conta. Ou seja, a cultura organizacional, quem vai te responder? O clima organizacional. Então, veja bem, pessoal, nós temos alguns fatores baseados, olha só, organização do trabalho, que é a cultura organizacional, a segurança ambiental, né? O conteúdo das tarefas. Então, assim, como é que está o ritmo, como é que está a sobrecarga? Como é que estão as responsabilidades de cada um assumir? Um assume, o outro não assume, e você tem que assumir no lugar dele? Então, como é que está a cultura organizacional? Como é que está a organização do teu ambiente? Você exerce um trabalho de dois porque o outro está com preguiça? Ou porque o outro fica só inventando e você de besta pega e faz? Como é que está o teu trabalho? E aqui, pessoal, nós temos alguns fatores que induzem o surgimento do risco, por exemplo, o estresse. Como é que está o ritmo do teu trabalho? O assédio sexual, o assédio sexual e violência. Muitas vezes, a falta de comunicação, como eu falei a vocês, como é que está o relacionamento? A má gestão, por exemplo, tem uma gestão que ela não sabe lidar com a função dela. Aí ela pega e traz uma cultura organizacional totalmente diferente do que acontece. E aí isso vai criar um clima desagradável.
conciliação da família para com o trabalho, né? Isso é importantíssimo, a família te apoiar para com o teu trabalho. Como é que está a carga, se ela está excessiva. Então, tudo isso, pessoal, são fatores que induzem os riscos psicossociais, e com isso nós temos consequências, ou seja, conflitos dentro do ambiente, a pessoa fica desmotivada. Por exemplo, a síndrome do burnout, o que é isso? É quando o trabalhador ele já está no momento de fracasso. Ele foi tão maltratado, que ele chegou ao tempo de dizer assim, a partir de agora eu não quero mais, eu não sei mais fazer nada, eu sou um fracassado e eu não quero mais nada. Aí entra na depressão, pode entrar até num próprio suicídio. Por quê? Porque ele está totalmente desmotivado, porque ele botou na cabeça dele que aquele trabalho ele não consegue fazer mais. Aumento da rotatividade, né? Redução de produtividade, a pessoa produz pouco. Aumento de queixas, ou seja, é o comportamento, pessoal. Aumento de queixas é o que? O comportamento. O clima organizacional baseado na cultura organizacional. Então, quando a gente fala de risco psicossocial na empresa, nós estamos trazendo o que? Os fatores e as consequências dos fatores. A produtividade é pouca, o entusiasmo é pouco, a autoestima baixa, né? Então, tudo isso são consequências que o trabalho traz e você não consegue resolver muita coisa. Por quê? Porque a tua mente já colocou no teu corpo dizendo o seguinte: eu não quero mais, eu não tenho mais paciência, isso não dá para mim, eu não tenho paciência com o meu trabalho, a minha produtividade não está das melhores, então eu prefiro sair. Entra no estado de depressão porque saiu, e aí você se isola de todo mundo. Então, fica a reflexão, pessoal. Como está a sua mente? Como você lida com as exigências do trabalho? Como você lida com as exigências da vida? Como você lida com a cultura organizacional do teu ambiente? Como você se comporta perante as mudanças que a vida te traz? Fica a reflexão para que vocês possam observar. Como está você perante o seu trabalho? Como está o teu cansaço físico e mental? Está tolerável? O que você faz? O que eu posso fazer? Lazer, se enturmar, se socializar, né? Ter um ambiente agradável com sua família, viajar. E vamos supor, você tem uma religião, vá na sua religião, assista uma missa, um culto, se socializa, né? Para trazer paz, para trazer tranquilidade à sua mente. Não é isso? Então, pessoal, cultura. Se tem algum tipo de cultura na sua cidade, pois vá, interaja com seus amigos, para que no outro dia tu vá para o trabalho de uma maneira tranquila. Você vá para o seu trabalho renovado. Então, o risco psicossocial, ele é de grande importância. Porque se dentro do teu ambiente de trabalho a pessoa não está bem, você também não vai estar bem. O ambiente vai estar tóxico. E outra coisa, se o teu amigo estiver assim, converse com ele. Não fique brigando, né? Porque tem gente que fica brigando, batendo boca. Não, chame ele, converse, diga a ele para se ajudar, para ele trazer mais paz no interior dele e que traga uma saúde mental saudável. Porque só assim você vai conseguir ter um ambiente saudável. E aí, pessoal, o bem-estar no trabalho é o quê? É o cumprimento dos aspectos físicos. Você conseguir atuar dentro do seu ambiente, um relacionamento gostoso, é um bem-estar psicológico e social. E o que é o risco psicossocial?
segundo a Organização Internacional do Trabalho. Consiste o quê? Está bem? Você se comporta bem? Você consegue lidar com as exigências do gestor? E aí, você está satisfeito com o rendimento do seu trabalho? Você está satisfeito com a função que você exerce? Como está a sua mente? Fica a reflexão, pessoal. Quero aqui agradecer, né, a editora Health por esse grande evento, por esse momento maravilhoso. Quero aqui agradecer a todos vocês. Muito obrigada por esse momento. Espero ter ajudado. Afinal de contas, é sempre bom falarmos de legislação, de entidade pública. É sempre bom entendermos o que se passa dentro da legislação. Então, muito obrigada aos organizadores. Desejo um bom evento a todos, um bom evento aos congressistas e que vocês possam absorver cada vez mais qualquer tema para o aprendizado e a prática de vocês. Obrigada e bom evento a todos.